de julho de 2020, o ano 2 da triste era Bolsonaro. Meus amigos, vamos ter daqui a pouquinho uma entrevista com um advogado criminalista muito conhecido, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que hoje foi alvo de uma acusação leviana por parte daquele blogueiro bolsonarista, o Alan dos Santos, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, e ele fugiu do Brasil. E na noite de ontem fez uma transmissão, uma live, com a participação da deputada Bia Kicis, e aí ele deu uma versão delirante, umas acusações delirantes de que haveria um plano para prejudicá-lo por parte, olha só, das embaixadas da China, embaixada da Coreia do Norte, ministro do Supremo Tribunal Federal, do PT e do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Bom, o advogado reagiu com indignação, até hoje já se posicionou sobre isso, mas vai falar conosco daqui a pouco. Eu só quero ler aqui antes a frase do principal aqui, do Alan Santos, que fugiu do Brasil, repito. O Kiko Nogueira até escreveu um artigo, falou por que essas pessoas que estão sendo investigadas, elas continuam com passaportes. Não é a primeira vez que alguém sai. Lembra que aquele Oswaldo, que também faz parte do gabinete do ódio, ele estava tentando fugir do Brasil quando ele foi preso, estava lá no Mato Grosso. Mas está aqui a frase do Alan dos Santos. Ele disse assim: se alguma coisa acontecer comigo ou com minha família, vem da Embaixada da China, em Brasília, da Embaixada da Coreia do Norte, do Cacai, do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre de Moraes. Olha só que absurdo, que absurdo. Até o Cacai hoje divulgou, ele vai falar conosco daqui a pouco, mas até divulgou uma nota em que ele fala, o Cacai é um criminalista, é um advogado, ele não tem filiação partidária nenhuma, até diz o seguinte, olha, a notícia é tão absurda, falsa nos mínimos detalhes. Eu sequer sou do PT, nunca tive filiação partidária. Uma mentira canalha que só poderia partir de uma mente doentia e covarde. A indústria das fake news, que alimenta o ódio, só serve para transitar no submundo, no esgoto, onde vivem estes ratos que tentam conspurcar a honra alheia. Eu nem respondo, pois sequer honra eles têm para preservar. São a escória humana. Bom, vamos falar então com o Cacai, com a Sara Góes também. A Sara Góes está aqui conosco e você pode participar, fazendo o seu comentário, participar também através do Superchat. Você pode se tornar membro do nosso canal. Então, eu chamo aqui a Sara Góes e o Cacai, então, para nós iniciarmos este bate-papo nesta manhã no DCM Café da Manhã. Muito bom dia, Sara, muito bom dia, Cacai, muito obrigado, Cacai, por aceitar o convite do DCM e participar desta nossa transmissão, e aí falar para milhares de pessoas sobre este absurdo, né, cometido ontem pelo Alan dos Santos e, de certa forma, a deputada da guarida, né? Tanto que esse vídeo foi retirado do ar da live, mas está na conta da deputada Bia Kicis. Muito obrigado, Cacai, a palavra é sua. Muito bom dia. Eu que agradeço a você, a Sara, o DCM, é uma honra para mim, mais uma vez, participar com vocês. Eu vou ser sincero, quando recebi hoje pela manhã, começaram meus amigos me mandando, a minha primeira ideia era nem sequer responder. Na verdade, esse tal de Alan, eu devo ter ouvido falar dele uma ou duas vezes quando houve uma busca e apreensão, uma figura bizarra. E depois que eu vi que foi num debate com a Bia foi minha contemporânea de faculdade, é uma deputada federal, aí realmente a indignação cresceu mais ainda. Ela tinha que imediatamente ter se manifestado, porque a ideia ela é tão absurda. Fala que a embaixada da China, a embaixada da Coreia do Norte, você imagina, depois coloca o Barroso no meio, é realmente muito lamentável. Assim. Por isso é que eu falei, assim, alguns jornalistas começaram a me ligar se eu ia processar. Eu não tenho a menor ideia em processar um cidadão desse. Ele não é um canalha, não merece sequer resposta. Eu digo sempre o seguinte, ele não tem sequer honra a ser preservada. Se eu processasse, eu estaria dando a ele um prestígio que ele não merece. Agora, evidentemente, eu tenho a obrigação de me posicionar, porque a fake news é uma coisa muito grave, ela machuca. Você tem famílias, meus familiares ficam chateados, ficam preocupados,
porque, pelo que soube, eu não acompanho essas redes sociais, assim, mas pelo que eu soube, as respostas a essa matéria delirante desse Alain diz que vão me ameaçar, ameaçam minha família. Então é um momento muito triste. Eu penso, Joaquim, para ser sincero, que essa escória do mundo que está ancorada nesse governo federal, esse grupo é um grupo que não tem limite. É um grupo ridículo, que não tem noção do ridículo, então talvez nem saibam quão ridículos são, mas esse pessoal é a cara do governo, esse pessoal é a cara do presidente da República. Se, na verdade, esse gabinete do ódio, eles alimentaram tudo isso durante a campanha. Eu sou um advogado, eu nunca fui de partido algum. É até muito interessante essa história, porque na época do governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros de Estado, porque eu advoguei para 17 ministros. Então, o governo Lula, para mim, foi pior. O Lula e Dilma, eu tive 12 ou 13 só. Mas, evidentemente, eu sou um garantista, eu sou uma pessoa humanista, eu prezo os valores constitucionais, eu prezo a liberdade de expressão. Então, todo mundo que, de alguma forma, tem uma visão humanista, tem uma formação humanista, é visto por essa gentalha como sendo do PT. Agora, vão além. Dizem que eu estou junto com a Embaixada da Coreia do Norte, junto com a China. Então, assim, é tão triste ver uma notícia dessa pegar a dimensão que pegou. Eu agradeço enormemente a possibilidade de falar sobre isso aqui, porque as pessoas ficam meio obnubiladas pela quantidade de falsidade que roda nas redes sociais. As pessoas, muitas vezes, leem aquilo. Eu tive, por exemplo, um amigo antigo que me mandou assim: Cacai, que história é essa? Quer dizer, na pergunta, de certa forma, ele está meio que acreditando num absurdo desse. Então, assim, são pessoas abjetas que, felizmente, o Supremo Tribunal, em muito boa hora, olha, desde o primeiro momento eu apoio esse inquérito das fake news. Eu sei que a classe dos advogados dividiu, os professores dizem, mas aí você tem a tá tisnando o sistema acusatório, mas era a gravidade tal naquele momento que realmente a instituição do Supremo estava sendo colocada em risco. Não é simplesmente falar da honra dos ministros ou da esposa do ministro. Nesse caso aí, cita a esposa do ministro, cita o nome da esposa do ministro. Mas é mais do que isso, é saber quem financia. Esses grupos têm financiadores fortes. Então, eu acho que esse inquérito veio muito boa hora, e o doutor Aras fez também um outro inquérito para apurar exatamente os financiadores, porque esse gabinete do ódio, que as pessoas têm ideia de onde vêm todas as notícias, essas notícias falsas, eles são coordenados, eles são financiados. Isso aí não é uma notícia apenas de um idiota canalha que fugiu do Brasil, não. Ele representa um grupo. Então, por causa disso, eu acho que a justa indignação tem que ser levada a público. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de dizer assim, é mais ou menos lembrando o Mário Quintana, né? Eles passarão, eu passarinho. Tá certo. Doutor Cacai, né? Posso chamar de Cacai. Claro, claro. Tá certo. Cacai, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que vamos chamar assim, essa ofensiva contra você vem da luta que você travou pelo resgate de um princípio constitucional, eu me lembro bem, que foi da presunção de inocência. O Lula não tinha sido sequer denunciado. Exatamente. Você advogou por um partido que era quem propôs a ação, era o 51 lá, o partido extremamente ecológico, o partido PEN, né? Não tinha nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que a sua posição foi anterior até à própria OAB, que depois entrou nessa luta e não tinha nada a ver com o Lula, não tinha sido denunciado. Será que vem daí? Joaquim, esse assunto é interessante. Quando eu, junto com dois colegas, o Cláudio e o Ademar Borges, conversamos sobre a hipótese de entrar com essa ação, nós tínhamos o objetivo, primeiro, evidentemente, de fazer cumprir uma norma constitucional muito clara, a norma pétrea da presunção de inocência, mas a minha motivação principal é porque a quantidade de gente presa sem culpa formada no Brasil é assustador. E o sistema carcerário brasileiro, ele é degradante, ele humilha as pessoas. A pessoa, quando perde a liberdade, não perde os demais direitos inerentes à pessoa humana. Inclusive, o princípio da dignidade é o princípio que rege a Carta Constitucional. Então, nós entramos, o Lula não era sequer denunciado, não tinha processo contra o Lula. E foi muito interessante que eu procurei um partido, como
eu já advoguei para 4 ex-presidentes da República, mais de 90 governadores. Eu preferi pegar um partido que, se fosse um partido pequeno, que tinha acho que 2 ou 3 deputados, um partido que eu nunca tinha ouvido nem falar, para ser sincero. Eu tenho uns contatos excelentes no meu jurídico e no meu político. Conversei com o presidente do partido e ele topou. Aí aconteceu um fato interessante. Começaram a me criticar, como se eu fosse advogado. Uma revista de repercussão nacional fez uma matéria enorme falando dos meus clientes. Nenhum cliente meu seria beneficiado pela presunção de inocência. Eu tive 25 clientes na Lava Jato. Eu não tive nenhum cliente preso, a não ser a enorme covardia que fizeram com o André Esteves, que felizmente depois soltou, o próprio Ministério Público pediu absolvição, mas eu não tive cliente preso, eu não tinha cliente preso. A minha questão realmente era a manutenção do princípio constitucional. E eu apanhei muito. E até aconteceu um fato pitoresco, porque depois que eu já tinha feito sustentação no Supremo da liminar, o presidente atual, esse genocida irresponsável, ele resolveu candidatar-se a presidente da República e filiou ao PEN. E, no momento da filiação, eu fiquei sabendo disso pela imprensa, ele exigiu a minha retirada do processo. E eles são muito fracos intelectualmente, mesmo o pessoal da Força Tarefa, eles têm um bom sistema de marketing, mas não sabem nada de direito. Eles acharam que a ação direta de constitucionalidade era uma ação que poderia ser retirada. Então, eles exigiram que eu saísse do processo, isso é claro que o presidente do partido poderia fazer, e que também a ação fosse retirada. Eu tive que ir para a imprensa dizer, olha, essa ação você não tem como retirá-la, é uma ação que não tem essa possibilidade. E eu fui destituído da causa. Eu entrei como amicus curiae depois no Instituto de Garantia Penais, que é um instituto que nós criamos aqui em Brasília. Então, eu tenho a honra de ter sido destituído pelo presidente da República. Há 40 anos de advocacia, a única vez que eu fui destituído. Eu até falei depois, quando do julgamento do mérito no Supremo, eu disse, olha, é simples, é só ver quem tem razão. O presidente da República, esse genocida irresponsável, está de um lado, exigiu a minha destituição, e do lado de cá nós estamos brigando por uma manutenção de um preceito constitucional. Então, isso certamente deu uma visibilidade, e essa visibilidade faz com que esse pessoal que vive no esgoto, que vive no submundo, para ele é bom. Eu não sei nem quem é esse Alain, eu até vi o rosto dele hoje, porque me mandaram lá, mas se ele chegasse no espaço onde eu estou, sequer saberia quem é. A Bia Kiss, eu me lembro dela, é uma infelicidade. Como é que essa senhora, que hoje é uma senhora que deveria se dar o respeito de dizer, olha, isso não é verdade. Quer dizer, eu fico muito mais indignado com a participação do deputado federal, que me conhece, certamente me conhece, porque a história é completamente mirabolante, Joaquim. Sara, eu estava conversando com a Sara um pouco antes de entrar. É algo inacreditável. Assim, se não tivesse tido milhares de amigos meus que me mandaram notícia, eu não teria nem prestado muita atenção. Eu, a China e a Coreia do Norte. Quer dizer, assim, as pessoas perderam a noção do ridículo. Eu acho que eles são tão ridículos que eles sequer sabem que são ridículos. Eles não têm conhecimento histórico, não têm absolutamente nada. E isso faz com que essas pessoas dotadas de pouca inteligência, de pouco preparação intelectual, acreditar que eu tenho uma máquina de casa. Quer dizer, eu até no primeiro momento, quando me disseram, 6 horas da manhã, eu achei que estavam falando que o guardião lá da Força Tarefa que sumiu estivesse aqui em casa, o que seria uma coisa fantástica. Quer dizer, eu sou o maior crítico dessa Força Tarefa. Eu fiz uma pergunta claríssima agora para o doutor Aras numa live que fizemos, porque eu acho que essa Força Tarefa tem que ser investigada, de Curitiba, especialmente. Tem que ser investigada não apenas dentro do CNMP, mas também criminalmente. Claro. Então, eu estava dormindo ainda, quando me falaram dessa maleta, eu achei que estavam botando o guardião aqui na minha casa, entendeu? Seria absolutamente trágico se não fosse absolutamente ridículo. Tá certo. Para nós encerrarmos, nós combinamos um tempo por conta da tua agenda, mas eu preciso fazer essa pergunta. Eles baixaram um pouco a bola depois que o Supremo corretamente, ou a sociedade, através desse inquérito do Supremo, reagiu ao que eles estavam fazendo, que é uma ameaça à democracia. Você já disse que não vai processar porque nem merece a escória humana e, de fato, eles têm baixa credibilidade. Tem os seguidores deles, mas a sociedade como um todo tem baixa credibilidade. Mas, de qualquer forma,
O Estado brasileiro, a democracia, do Estado entendido como democracia, e a sociedade brasileira tem que se proteger de pessoas assim. Qual você acha que seria o caminho? Olha, eu até digo para você que se não tivesse aberto esse inquérito no Supremo Tribunal, eu talvez teria interesse em, de alguma forma, fazer um enfrentamento com esse canalha. Mas eu hoje comuniquei ao Supremo, comuniquei aos ministros do Supremo, o que saiu, porque inclusive falam do ministro Alexandre, falam do ministro Barroso, mas eu comuniquei porque eu sei que existe um procedimento aberto. Inclusive, pelo que diz esse cidadão no videozinho, ele teve busca e apreensão na casa dele, ele fala que teve sigilo quebrado e tal. Então, é uma investigação que já existe. Olha, eu, por coincidência, ontem, eu conversava com o presidente do Supremo, elogiando, inclusive, esse inquérito que foi aberto. Desde o primeiro momento eu apoio esse inquérito, escrevi sobre isso, falei sobre isso, e fiz uma observação interessante, se você me permite citar aqui. Mesmo fora do Brasil, Joaquim, há um apoio a esse trabalho do Supremo. É a primeira corte que faz um enfrentamento assim forte da fake news. Esse inquérito foi, inclusive, o presidente Toffoli até mencionou uma matéria que saiu na Espanha, eu até pedi para ver a matéria, eu ainda não tive acesso a ela, fazendo esse elogio. Você vê que, nesse momento, grandes grupos começaram a cortar o financiamento, por exemplo, para uma dessas plataformas mais conhecidas. Grupos grandes falaram, nós não vamos mais fazer nenhum tipo de financiamento, porque nós temos que esgotar exatamente essa fonte. Claro, a fake news, muitas vezes, ela vive simplesmente de forma irresponsável nas plataformas. Mas isso que estão fazendo é uma estratégia. Eu não estou sendo criticado à toa, eu não sou do PT, mas diz que eu sou do PT. Né? Na verdade, é uma estratégia de um grupo de canalhas, de covardes, onde tem, inclusive, pessoas que têm mandato federal e que certamente são financiados. Então, a gravidade, uma hora, é essa. Eu penso que esse inquérito que está no Supremo Tribunal, os dois, tem um da fake news e tem um outro para ver quem é que financia, ele é extremamente importante. Você tem razão. Depois que começou esse inquérito, que algumas medidas foram tomadas, a informação que nós temos é que diminuíram muito os ataques irresponsáveis. Mas continuam sendo financiados esses ataques. Então, eu acho que a indignação justa ela tem que ser posta para fora. Eu não perderei tempo, até falo com toda sinceridade, nem honra esse cidadão tem para preservar. Então, é difícil você lutar contra um inimigo, ou um inimigo invisível, que é essas fake news que rodam pelas redes sociais, ou um inimigo que não tem caráter. Quer dizer, eu tenho que escolher meus inimigos, Joaquim. Eu estou na idade da vida que eu tenho o direito de escolher meus inimigos. Entendeu? Eu não vou debater com Bia Kicis. Não vou debater. Uma vez eu me lembro que eu estava num debate e tinha uma senhora muito nervosa e muito... Ela falou, aí eu não estava conversando muito com ela, conversava com os demais. Ela falou assim, mas você não troca ideia comigo? Eu falei, mas se eu trocar ideia com você, eu vou perder. Você não tem ideia. Então, assim, nós temos que nos posicionar de uma forma indignada, uma indignação justa, mas também não podemos dar a eles o espaço que eles estão buscando. São os canalhas. Perfeito. Bom, suas considerações finais, a despedida, quero agradecer mais uma vez, mas a palavra é sua aí para se despedir do nosso povo. Olha, eu agradeço a solidariedade que veio em boa hora, porque para que eu possa expressar também a minha indignação, até em nome dos meus amigos, da minha família, que hoje pela manhã estavam preocupados. Eu digo o seguinte, eu repito, nós temos que fazer o bom combate, nós temos que discutir ideias, nós temos que tentar mudar o país. Esse governo autoritário que está aí, Joaquim e Sara, esse governo foi gestado nos excessos da Lava Jato. Eu sou talvez o primeiro crítico, um dos primeiros críticos desses excessos. Sempre digo, a operação teve sua importância, é claro. Desnudou lá um sistema de corrupção que é relevante. Agora, eu sou absolutamente favorável ao cumprimento das regras constitucionais. Eu escrevi um artigo em 2017, Que País Queremos?, onde eu já dizia isso. Eu quero o enfrentamento da corrupção e não permito que um canalha desse venha dizer que quer mais do que eu o enfrentamento, mais do que você, mais do que quem está nos acompanhando aqui no DCM. Mas eu quero dentro das regras constitucionais. E vou lutar por isso e que continuarei lutando. Eu sei que tenho ao meu lado todas as pessoas dignas. E é hora de dizer um basta
para essa corja que não se esconde, às vezes. Tem os que se escondem no anonimato e tem alguns que aproveitam esse momento de fake news para poder falar histórias absolutamente inverídicas, e acho que a verdade é a melhor forma de fazer esse enfrentamento. Eu agradeço muito esse espaço para poder fazer esse resgate da verdade e dizer que eu tenho solene desprezo por esse pessoal. Tá ótimo. Muito obrigado, Cacai, muito obrigado. Volte mais vezes, ó. Tem aqui pessoas já falando, Cacai, fica, queremos te ouvir mais, mas nós temos realmente já o doutor Cacai, o Cacai tem a sua agenda, e então vamos voltar outra vez. Eu já te faço um convite aqui prévio para conversarmos mais longamente, pode ser? Com o maior prazer. Estou sempre à disposição, porque aqui nós temos condições de dizer o que é verdade, o que é mentira, e fazer esse enfrentamento dessa corja que anda pelo submundo e pelos esgotos. Ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado. Abraço grande. Obrigado. Um abraço, viu? Bom dia para você. Bom dia. Tchau, Sara.